por o juízo. Diga assim, 7 livros que serão abertos no dia do juízo. Isso mesmo. São 7 livros aí, tá? Série Apocalipse. Serão 7 livros que a gente vai falar durante 7 domingos. Apocalipse, capítulo de número 20. Abre aí. Versículo apenas de 11 e 12. São 7 livros que tem, que Deus escreve, coloca lá, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, está escrito. Fala para o seu irmão, se tudo está escrito. Tudo está escrito. Isso. Capítulo 20, verso 11 e 12 diz assim. Achou aí, amém? Amém. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. É muito sério. Apocalipse significa revelação. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, quando Deus deu essa visão a ele. Ele sobe o céu, e Deus começa a mostrar a ele tudo o que acontecerá. O arrebatamento, o juízo. E eu penso que nessa hora, querido, ele deve ter ficado atônito. Deve ter se prostrado. Viu muita coisa acontecer. E aí relatou tudo aqui para a gente poder entender. O livro de Apocalipse, ele não é um livro fácil de se estudar e de se entender. Tem que ter bastante estudo, tem que se aprofundar bastante. Você estuda Daniel também, que é uma junção apocalíptica, para poder aprender. O bispo é mestre nessa área. Já fez bastante seminários sobre isso, tanto quanto o bispo Antônio Rocha. E são bênçãos demais. E a gente pôde aprender um pouquinho com eles. Então eu quero explanar para você o que Deus falou comigo e sobre todos os estudos que eu já estudei e que eu já aprendi e hoje falou mais um pouco comigo. Não é sobre o livro da vida que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar sobre o livro da redenção. Diga assim, o livro da redenção. O livro da redenção. Isso. Abre lá sua Bíblia, volta um pouquinho, Apocalipse, capítulo de número 5. Nós entendemos que a Bíblia é uma bússola para o cristão, é um norte para a nossa vida. Se a gente aplicar, se a gente entender e aplicar, nós seremos sempre guiados na direção correta, sempre faremos o certo, não vai dar errado quando nós nos guiarmos pela Bíblia Sagrada. O livro da redenção, está dizendo aí, capítulo 5, versículo 1 em diante. Então observei na mão direita daquele que está sentado num trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os 7 selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Olha só o que o apóstolo João começa a nos passar numa visão. Começa a falar que Deus está sentado com um livro na mão, um rolo, escrito de ambos os lados, um livro que continha 7 selos, e tem seus significados também. E esse livro, querido,
Eu quero falar desse livro como o livro da redenção. O que é redenção? É resgatar, é salvar. Diga assim, resgatar. E salvar. O apóstolo João está falando que não tinha ninguém apropriado para poder abrir o livro. Interessante isso. Eu comecei a imaginar, estudando, conversando com a pastora, eu falei, mas que revelação, que coisa extraordinária. E Deus é tremendo quando Ele vai ensinando algumas coisas extraordinárias que Ele faz para a gente entender sobre esse livro de resgatar, de salvar, de redimir. E Deus está lá segurando o rolo. Aí olha para um lado João, olha para o outro Dona Cássia, e não tem ninguém para poder abrir o livro. E agora? Como é que faz? Como que ele estava? Como estava o coração dele? Porque eu penso, querido, que João, a hora que ele olha para um lado, olha para o outro, ele estava procurando o único que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas ele não estava lá. E como é que faz? E agora? Deus segurando o rolo, segurando o livro, e não tinha ninguém para poder abrir. Muitos estão desprezando o sacrifício da cruz. Muitos estão, que Deus me falou, desprezando a redenção que foi feita na cruz do Calvário. Muitos estão desprezando. Como que é esse negócio, pastor? Como que é desprezar? É você não dar crédito naquele que morreu por você e por mim. É não dar crédito pela morte de Jesus Cristo. Porque redenção, querido, é resgatar. E a Bíblia nos fala que Ele nos resgatou com um precioso sangue. Ele teve que derramar um precioso sangue. Ele teve que pagar um preço que não foi você e eu que pagamos. Foi o preço que Ele pagou. Para nós, saúde de graça, presbítero Alessandro. E muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas não dão valor para isso. Tratam a redenção, tratam a morte, tratam a entrega de Jesus por nós de qualquer maneira. Por quê, pastor? Porque quer servir de qualquer maneira, quer estar na presença de qualquer maneira, não quer ter um compromisso sério com o Senhor, é tratar a redenção de qualquer maneira. Falta de compromisso com Ele. Um homem morreu no seu lugar e no meu lugar. Quem era para morrer? Era um pecador. É isso mesmo. Era para morrer um pecador, mas eles libertaram o pecador e morreu um santo. Eles libertaram Barrabás e colocaram Jesus para poder morrer. Mas tinha um propósito. Fala para o seu irmão, tinha um propósito. E o propósito é você. Aleluia! Esse é o propósito da redenção. Esse é o propósito da morte de Jesus e da sua ressurreição, para poder nos redimir de todo o pecado. E aí quando eu vejo João olhando para o livro e ele fala assim, não tem ninguém pode abrir, ninguém pode desatar, como que faz agora? Olha que coisa tremenda. Acompanha comigo aí, capítulo 5, versículo de número 4. João chorava muito. E eu chorava, João falando, muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões consolou-me, afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aleluia! Agora preste atenção na revelação. Enquanto João está lá chorando, olhando, não viu ninguém, Jesus Cristo ainda não tinha ressuscitado. É muito forte esse negócio. E a hora que ele para, o ancião fala assim, espera aí, agora já tem.
o leão da tribo de Judá. Ele já chegou, porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, e já chegou aqui, e já é digno de abrir e ler o que está escrito no livro. Aleluia. E aí eu começo a entender a felicidade dele. Eu começo a entender a felicidade de ver o Cristo, de entender quem é Jesus, o Salvador, aquele que redimiu o mundo através do sangue. Agora, qual o valor que você tem dado? Você tem dado valor por isso? Você consegue ter a menção do valor que nós temos que dar pela morte de Jesus? O quanto isso é valioso para você, irmão e irmã. O quanto a morte de Jesus é precioso para você. Muitos não estão nem aí. Muitos não dão nem crédito. Muitos acham bobeira. Muitos acham misticismo. Muitos acham que a gente é crente demais. Mas alguém morreu para poder nos livrar da morte. Morreu. E qual o valor que você dá? A gente tem que pensar nisso, querido. Vai estar escrito: ei, olha, morreu um homem, morreu uma pessoa no seu lugar. E qual o valor que você deu de colocar sua vida diante dele, de dar crédito para isso, de louvar por isso, de agradecer por isso? Morreu alguém por você. Eu duvido, irmão, que o seu amigo, que você diz que é seu amigo, se alguém quiser te matar, ele vai pular na frente para morrer por você. Duvido. Ah, não, deixa que eu vou morrer por ele. Não mata ele não, mata a mim. Vai. Você acha que vai? Vai nada. Muitos amigos querem levar você para poder pagar um preço. É isso que quer. Te leva até para a morte. Eu aprendo muito com isso aqui. A Bíblia está falando que antes de João ver, não havia ninguém. Mateus capítulo 27, abre aí. Vamos passear um pouquinho. Mateus capítulo 27. Antes de João ver Jesus, olha só, Jesus ainda estava fazendo algumas coisas. Capítulo 27, versículo 50 a 52. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou seu Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fendeu-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Olha o que causou a morte de Jesus. João está lá na visão. João está vendo o que vai acontecer no futuro. O Apocalipse está aí. E João vê que não tem ninguém digno de abrir os selos, ler o livro. E agora a gente está lendo aqui que Jesus Cristo está morto. E diante da morte dele, muitos mortos reviveram. E lá em Apocalipse capítulo 20, verso de 11 e 12, está falando que quando há o julgamento, vem os mortos. Deus levanta os mortos para poder julgar. E começa a entender que é o livro da redenção. Qual o valor que você deu pela morte de Jesus? Qual o valor que você dá pela morte de Jesus? Isso é muito sério, tá, querido? Muito sério. Por que, pastor? A gente tem que pensar nisso. Pelo preço que foi pago. Isaías, abre aí. Olha só o preço. Capítulo de número 53. Diga-se o livro da redenção.
é resgatar, é salvar. É o que significa. Versículo 4 e 5 do capítulo 53 aí de Isaías diz assim: e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu lugar. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós o julgamos culpados e castigados por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas, dos pecados e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o preço da redenção. Naquela hora que ele estava na cruz, querido, ele chamou por Deus e Deus não atendeu ele. Não atendeu. A Bíblia fala que ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus ama o pecador, querido, mas Ele não ama o pecado. Jesus nunca pecou, mas naquela hora todos os nossos pecados, os pecados da humanidade, Isaías está falando aqui, que estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Então houve um preço muito grande. Você consegue entender isso, irmão? O preço que Jesus pagou por você, para você ainda continuar no pecado, para você ainda continuar falando mal do irmão, da irmã, por você ainda não ser fiel com Deus, para você ainda não querer ajustar sua vida com Deus, colocar sua vida em ordem com Deus. O preço foi alto e você não dá valor. Tem que dar valor. Ele morreu, pagou um preço, apanhou muito no Getsemane, foi levado a um julgamento injusto, continuou apanhando. Pôncio Pilatos mandou dar 40 chicotadas menos uma, 39, foi dilacerada a cabeça, a carne, apanhou demais, bateram nele. Olha só o que aconteceu com um homem por sua causa. É por isso que nós temos que ter posicionamento de cristão. É por isso que ele tem que definir o nosso caráter em Cristo. Falar assim: não, peraí, quantas oportunidades, quantas chances Jesus tem te dado, quantas, e a gente não dá valor, querido. O preço é muito alto que Jesus pagou, muito alto. Você pagaria esse preço? Você pagaria, irmão, sério? Muitas vezes a gente não quer sair do conforto da nossa casa para vir para o culto. Não quer. Pensa que é um preço alto demais. Às vezes, dia de semana, a gente chega cansado, fala assim: vou no culto não hoje, vou descansar meus pés. Hoje tem uma cela, mas deixa para a próxima. É o momento da gente estar adorando, estar em comunhão, estar em adoração. Quando João vê que não tem o cordeiro, ele começa a chorar. A Bíblia está falando aí, capítulo de número 5, versículo de número 4 de Apocalipse. Ele começa a ficar todo: cadê o cordeiro? Cadê aquele que pagou o preço? Isso é muito sério a gente entender. A gente tem que estar atualizado, atualiza. Fala para o seu irmão: atualiza o preço que foi pago. A Bíblia está nos ensinando, Isaías, fala assim: tudo estava sobre ele, pelas suas pisaduras, por tanto que ele apanhou, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que hoje um cristão, querido, um cristão que tem fé, que entende o preço que Jesus pagou, mesmo com tantas lutas, com tantas batalhas, ele vive em paz? Pode ter batalha, mas ele vive em paz. Ele sabe quem pagou o preço. Ele sabe quem morreu por ele. Ele sabe quem nos redimiu. O cristão verdadeiro sabe disso. Agora é se apaixonar, querido. Verdadeiramente você é apaixonado pelo Senhor.
verdadeiramente apaixonado, a ponto de você entregar a sua própria vida, como fez Paulo, como fez Pedro, como fez João, como fez Mateus, como fez seus discípulos, apaixonado por Jesus, a ponto de entregar a própria vida. Você é apaixonado por isso? Irmão, ir numa célula é fácil, e muitos não conseguem ir. Vir para o culto é fácil, muitos não querem vir. E batizar é mais fácil ainda, muitos não querem. Liderar alguma coisa, ajudar na obra, como Jesus falou para poder fazer, porque está escrito em Mateus capítulo 28, está ali, versículo 18 ao 20, fala sobre isso. Muitos não querem. Desperta, irmão. Desperta, foi pago um alto preço. Desperta. Porque, sabe por quê? A nossa prioridade é satisfazer a nossa vontade. A sua prioridade é satisfazer a minha vontade, é satisfazer a minha família, é satisfazer aquilo que eu quero, é satisfazer o meu ego, é satisfazer a minha felicidade. E agora, você já pensou em satisfazer o querer do Senhor? Você já pensou nisso? Senhor, eu quero satisfazer a sua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Redenção, querido, é preço alto. É para você ficar livre de tudo. O sangue te liberta. Amém? O sangue cura. O sangue dá vida. O sangue é a vida. E a gente tem que amar Jesus, querido. Olha, muita coisa, a ponto de entregar a nossa própria vida. Muitos estão sendo testados fora. Renuncia a Jesus. Fala que você não vai servir mais Jesus. Estão cortando cabeça, você nem sabe. Estão cortando garganta, você não sabe. Estão queimando, matando a pedrada e a paulada, e você nem sabe disso. Mas eles estão morrendo por Jesus, porque tem a convicção de tudo aquilo que foi escrito aqui vai se cumprir. E aqueles que morreram em Jesus Cristo serão ressuscitados. Aleluia! É o preço. É convicção, é você bater no pé. Peraí, eu abandonei o pecado, abandonei a mentira, eu abandonei aquilo tudo ali. Eu sirvo um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que me deu uma chance através da sua morte, um Deus que levou tudo sobre si, um Deus que pagou um alto preço. Você pensa nisso em casa? Antes de você fazer qualquer porcaria, qualquer besteira, você pensa nisso em casa? João encontra, querido. A gente entende que ele pagou o preço e ele venceu por você. Glória a Deus. João capítulo 11, abre aí. João capítulo de número 11. A Bíblia fala que os mortos serão colocados diante do tribunal. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia está falando lá em Mateus, que quando Jesus morre, os santos, aqueles que criam no Senhor, muitos foram ressuscitados para poder provar a ressurreição de Cristo. É forte. E diz aí João capítulo 11, versículo 25: só se você morrer em Jesus, só se você morrer em Jesus. Morreu sem Jesus, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso?
Se você morrer em Jesus, está tranquilo, está bem na fita. Se você não morrer em Jesus, está no arame, está mal na fita. Inferno, não tem conversa fiada. Se não deu tempo de se arrepender, 1 João capítulo 1, versículo 8 fala sobre isso. Irmão, está perdido mesmo. Não tem, não sei o que, a gente não sabe, não é verdade? Às vezes a pessoa morreu, mas deu tempo de se arrepender. Mas se não deu tempo de se arrepender, não tem outra chance. Não tem. Se morrer sem o Senhor Jesus, sem se converter, sem entregar a vida para Ele, sem reconhecer Ele como Senhor e Salvador, não tem outra chance. Hebreus fala que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Esse é Hebreus 1:27 aí para mim, confirma aí para mim. E às vezes a gente fica nesse trâmite de vai e volta, estou e não estou, meio barro, meio tijolo, não tomo uma decisão, precisa tomar uma decisão, precisa. Semana passada eu estava ministrando, falei quantas pessoas morreram, quantos jovens morreram, coisa assim rápida, saiu ali, tomou um monte de tiro, outro morreu de overdose, outro bateu de moto, morreu. A Bíblia nos fala que nós somos como fumaça, uma hora tem, e a outra hora, não tem mais. O preço foi pago, é redenção. É o livro que nós estamos falando aqui do Apocalipse, o livro da redenção. Hoje você tem ciência desse livro. Hoje você está aprendendo sobre esse livro. João está falando lá que é digno de abrir esse livro, que é digno de desatar os 7 selos, que é digno de ver. E quando ele teve essa visão, Jesus não estava lá ainda. Jesus não tinha chegado ainda. E quando ele começa a chorar, vai lá o ancião consolar e fala: peraí, já chegou ele já está aqui. A Bíblia está falando, se você estiver morto, mesmo que você morra, e você crendo, e você entregou a vida, quando Jesus voltar, você vai ressuscitar em Cristo. Hebreus? Isso não. 9:27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E ao homem é dado o direito de morrer uma única, depois disso vem o morreu. Fala para o seu irmão, se morreu, acabou. Fala para ele, morreu, acabou. É céu ou inferno, sem conversa fiada. É o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo de número 16. Já estou terminando já, querido. Capítulo 16, versículo 19 diz assim: havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada, abundante, abençoada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, de feridas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, um homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no inferno, no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão. Diga assim: eu vou ter consciência. A alma vai sentir. Diga assim: a alma vai sentir. Diga assim: a alma vai chorar. A alma vai chorar. Porque a alma é mente, vontade e emoções. Então a pessoa morta, querido, olha, eu vou falando para você. A Bíblia está falando que será atormentado. A Bíblia está falando que tem um inferno, tem um Hades. E tem o seio de Abraão.
tem um lugar de espera, a volta de Jesus, para de julgar os crentes, segundo as suas obras. Aquele que morreu em Jesus, está salvo, mas ainda tem o julgamento das obras. E agora está falando desse mendigo, e está falando do outro rico, do homem, que vivia regaladamente. Um foi para o céu, o outro para o inferno. E a Bíblia diz aí, gritou: pai Abraão, ó, conhecia a palavra, diz aí, conhecia a palavra, fala seu irmão, conhecia a palavra. Conhecia a palavra. Isso, meu pai Abraão, está dizendo aí, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio às o quê? Vai queimar no inferno para sempre. Vai queimar no inferno, é isso mesmo que a Bíblia está falando. Vai queimar no inferno para sempre. Sem desculpa, sem conversar fiado. Não tem para onde correr. No entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo, assim, não tem como passar para o outro lado. Tem religiões aí que ensinam que tem, né? Como você voltar, como você ir morar no corpo do animal, da borboleta, do mosquitinho. Tem religião que ensina isso aí. De maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tão pouco passem de lá para cá. Diante disso, suplicou: pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que eles os avisem, e a fim de que eles também não venham para este lugar terrível de sofrimento. Contudo, Abraão lhes afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os dos outros são. Se você não está conseguindo ouvir o profeta, irmão, vai ficar difícil. A gente precisa entender, o preço da redenção está aí. Ele pagou esse preço. Agora, Ele quer te abençoar. Ele pagou esse preço por você, para você reconhecê-lo como Senhor e Salvador e adorá-lo. Apocalipse capítulo 5, volta aí. Versículo de número 8, João continua a tecer aí o que está escrito. Depois que o ancião consola ele, versículo 6 diz assim: nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes. O que significa os 4 seres viventes, pastor? Significa o Evangelho. Os 4 seres viventes, eles tinham 4 rostos. Um era de águia, o outro era de boi,